Olha, acabou agora a audiência com o presidente do INSS, lá na CPI do INSS, no Senado Federal. Eu vou voltar com a Sônia Guerreiro, que ela está com o senador Rogério Marinho. Sônia, por favor, fique à vontade aí. Oi, Leandro, muito boa noite a você novamente. O senador Rogério Marinho, líder da oposição aqui no Senado, ele também lhe escuta. Então, terminamos agora, depois do dia inteiro de CPMI, ouvindo o presidente do INSS. E antes disso, com a votação de requerimentos, como nós atualizamos aqui. Líder, quero entender a sua avaliação desse primeiro dia de trabalhos da CPMI. Olha, nós começamos muito cedo hoje, acho que entre 9 e 9h30 da noite. Da manhã, são 9 horas da noite, se eu não estou enganado, né? São 12 horas. Esse reinício de trabalhos, houve a votação de alguns requerimentos consensuais, com o compromisso do presidente de votarmos projetos, quebras de sigilo e requerimentos de convocação, logo após o Carnaval, de uma forma mais incisiva, inclusive aqueles ligados ao Banco Master, ao próprio Lulinha, né, ao pessoal que está no seu entorno, né? E houve um debate aqui a partir da exposição do atual presidente do INSS, que havia sido inclusive ouvidor do governo do Temer, havia sido corregedor-geral do governo do presidente Bolsonaro, o Gilberto, e ele entra no INSS em abril de 2025, 2 anos e meio após o início do atual governo, e toma uma série de decisões em função da roubalheira, do descalabro, da forma descuidada com que as finanças do INSS, as ações do INSS estavam sendo gestadas pelo governo do PT. Aliás, ele vem como uma espécie de bombeiro, né? Porque aqueles que o antecederam, literalmente, meteram a mão no recurso dos aposentados. Isso ficou muito claro pela exposição que ele fez, inclusive pelas ações que teve que tomar para desautorizar o ex-presidente do INSS do presidente Lula, que está preso hoje, o procurador do INSS do presidente Lula, que está preso hoje, o diretor de benefícios de aposentados do INSS, que está preso hoje do governo Lula, né? Todos eles frutos justamente desse trabalho feito pela polícia, mas em função da exposição da própria CPMI e da legítima pressão feita pela sociedade ou pela sociedade através de seus representantes. E ao longo do seu depoimento houve um debate a respeito da forma como o INSS se comportou, quais são as ações que foram implementadas, mas para nós fica cada vez mais claro que o mesmo governo que votou contra a instalação dessa CPMI, que foi contra o fim do desconto associativo, né, que está trabalhando contra a instalação da CPMI do Banco Master, está chegando no seu 4º ano, como se tudo de ruim que aconteceu no governo ainda fosse fruto de governos anteriores, né? Então esse governo tem um enorme para-brisa e não tem, me parece, não tem um enorme retrovisor e não tem nenhum para-brisa, né? É bem pequenininho, não olha para frente. Líder, o Leandro lá do estúdio quer lhe fazer uma pergunta. Pois não. Líder, antes de tudo, obrigado pela presença aqui, viu, no SBT News. Líder, ouvindo a população, muita gente me questiona, fala, vai dar alguma coisa? Porque o sentimento é que não vai dar em nada essa investigação. E qual é o maior questionamento? O caso Banco Master, há tantos tentáculos que, por causa disso, há uma sensação de que há um movimento em Brasília para não se investigar esses tentáculos. Agora, a notícia que a gente teve hoje da CPMI do INSS foi que a CPMI vai se restringir apenas aos assuntos que competem à CPMI. Há uma dificuldade para poder aprovar uma CPMI para investigar o caso do Banco Master. O senhor acredita que há essa dificuldade para poder conseguir investigar esse caso, que há um certo acordo entre os parlamentares para não conseguirem aprovar requerimentos na CPMI? Porque havia vários requerimentos para serem analisados hoje de quebra de sigilo. Qual a sua percepção hoje aí? Esse assunto deve ganhar força ou não? Olha, eu acho que a coisa mais importante para se colocar são resultados, né? Eu me lembro que há 6 meses atrás, quando se falava na criação da CPMI, né, houve uma reação muito forte do governo, não só não assinando, como pressionando parlamentares para retirar a assinatura. Quando a própria pressão da sociedade mostrou que era importante e irreversível a instalação,
O governo que não havia assinado a CPMI tentou tomar de assalto a CPMI. Vocês, inclusive, publicaram na oportunidade da época de que já havia presidente escolhido, já havia relator escolhido. O presidente escolhido ligado ao governo deu a entrevista na véspera. E nós nos surpreendemos no dia da instalação, votando a favor do senador Carlos Viana, que não rezava na cartilha do governo, que escolheu, por sua vez, um relator que também não reza na cartilha do governo. Aliás, a CPMI ou CPI é um instrumento da oposição para fiscalizar o governo. Começa a CPMI, novamente discreto. Você está 4 meses depois falando, revivendo uma situação, mas talvez esteja desconhecendo resultados. A CPMI começa, né? Havia uma investigação seletiva, são 41 entidades, apenas 12 estavam sendo investigadas. Essa discussão ocorreu aqui na CPMI. Então, 41 foram investigadas, passaram a ser investigado o conjunto das instituições. Esse processo chegou no STF e ficou, por prevenção, né, com um ministro que não estava dando muita seguimento ao processo. Nós aqui também impetramos ações, denunciamos que tem que ser diferente, voltou para um sorteio e foi para um outro ministro. Hoje já existem dezenas de presos, inclusive todo o núcleo que estava dentro do INSS, assaltando os velhinhos, os idosos, está preso hoje. O presidente do INSS, o procurador do INSS, o diretor de benefícios do INSS, empresários estão presos, bens estão arrestados, né? O desconto associativo, que tem mais de 30 anos, que sempre financiou a CONTAG, que é a extensão do PT para assaltar trabalhadores rurais há mais de 30 anos, desde 1994. E o desconto associativo, por pressão dessa comissão, né, foi votado na Câmara, foi votado no Senado. O presidente hesitou em fazer a sua sanção. O ministro da Previdência deste governo foi a público dizer que o que se queria era estrangular sindicatos. Foi aprovado o fim desse desconto associativo, que sempre roubou os aposentados. Então nós temos muitas vitórias em função dessa CPMI. E agora a gente começa a segunda fase, que são os consignados. Nós sabemos que há uma desmobilização hoje do Congresso, poucos parlamentares estão aqui ainda em Brasília. Então o presidente nos faz um apelo que que não era consenso deixasse para ser votado depois do Carnaval. Isso vai acontecer e nós vamos votar e cabe à sociedade pressionar seus parlamentares para votarem contra ou a favor. Eu, pelo menos, votarei a favor de quebra de sigilos de Banco Master, da convocação do Lulinha, da convocação daqueles que proporcionaram esse escândalo, esse roubo, e espero que o governo se atenha sobre a necessidade de realmente nos debruçarmos sobre essa investigação com seriedade, porque os fatos estão se impondo essa tentativa de blindagem. Isso vale também para a questão do Banco Master. E a gente precisa lembrar aqui que isso começa com o Crédito Sexta, que é um programa do governo da Bahia, de bolsa de alimentos, de cesta de alimentos, que é vendida ao Augusto Lima, lá pelo atual chefe da Casa Civil, que na época era governador do estado da Bahia. Tá? Depois virou um grande negócio de crédito consignado e depois virou sócio do Banco Master, pelo menos 50% da estrutura que o Banco Master tem hoje. Então, acho que é importante a gente poder se debruçar sobre esses temas para entender tudo que está acontecendo no nosso país. Senador, deixe-me interrompê-lo rapidamente. Eu peço perdão que eu acho que eu não fui tão claro ao fazer a pergunta ao senhor. Eu me referi mais à questão do Banco Master, porque o trabalho da CPMI do INSS, eu estou vendo que já houve muito trabalho, quebra de sigilo, a convocação, mas sobre o Banco Master, há uma dificuldade para poder avançar com esse assunto na CPMI, até porque há documentos que estão na mesa diretora do Senado Federal, aos quais os senadores não tiveram acesso, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Não tenha dúvida, Leandro. Está claro que é uma tentativa de blindagem, de cortina de fumaça, de acobertamento. Agora, cabe a todos nós fazermos a pressão. É bom lembrar que todo o PL, quase a totalidade do nosso partido, assinou o requerimento de CPI, assinou o requerimento de CPMI, CPI no Senado, na Câmara. Acho que tem 3 ou 4
requerimentos que tramitam aqui. Nós fizemos um trabalho junto à oposição para fazer. Agora, como é que funciona aqui o parlamento? Uma CPMI, que é a comissão mista, que é o caso dessa do INSS, ela só é instalada quando há leitura do pedido, e é fundamentado por ocasião de uma sessão congressual, que acontece uma vez a cada 2 meses. Esperamos que aconteça logo após o Carnaval, até para votarmos, inclusive, a dosimetria. No caso das CPIs, a forma como é organizado o parlamento é um regime presidencialista. É discricionalidade do presidente da Câmara ou do Senado de abrir essa comissão de investigação. O presidente da Câmara já anunciou que isso vai entrar numa fila, vamos pressionar aqui no Senado e vamos pressionar nas sessões congressuais. Cabe a você da imprensa acompanhar e ver quem está tentando blindar esse processo. E vou lhe fazer só uma perguntinha a mais sobre outro assunto envolvendo a campanha do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor vai ficar à frente dessa coordenação? Quero também saber se tem algum andamento em relação ao pedido de prisão domiciliar do ex-presidente, se o senhor também está por dentro disso. Como é que estão essas articulações? Bom, vamos começar pelo fim. O presidente está injustamente encarcerado. Nós temos a convicção de que a própria história fará justiça ao que está acontecendo. O sistema se organizou e hoje um ex-presidente da República que não roubou, que não corrompeu, está preso, impedido de participar do processo político por um pretenso golpe que não ocorreu, um crime impossível. Aliás, denunciado e processado e por fim condenado até por depredação de patrimônio público, ele que sequer estava no Brasil naquela ocasião. Nós sabemos também que o que está acontecendo hoje é muito mais uma tentativa de impedir que ele participe do processo político do que qualquer outra coisa. Mas a história vai se encarregar de resolver essa situação no tempo oportuno. Nós temos fé que isso vai ocorrer. Quanto à prisão domiciliar, os advogados peticionaram, mas os prazos são ditados pela vontade do ministro Alexandre de Moraes. Vamos aguardar aí com fé que as coisas deem certo e que ele vá para um ambiente mais salubre para poder, a pessoa com 70 anos, com crises ligadas à tentativa de assassinato que ele teve, são quase 8 ou 9 operações. Eu que fui operado recentemente da barriga, estou me sentindo muito mal com isso, nesse processo de reparação. Imagine alguém com a idade dele, que teve 8 ou 9 operações diferentes. Em relação à campanha, nós estamos muito animados. Inclusive estive com o presidente Bolsonaro essa semana, ele está extremamente motivado, apesar dos seus problemas de saúde, entendendo que a campanha, a candidatura do Flávio está tracionando, está empolgando, está tomando corpo, consistência. Isso ficou muito claro hoje, inclusive, na sessão da CPMI, quando o PT tenta trazer ilações contra Flávio Bolsonaro, porque eles estão muito preocupados com o crescimento, com a consolidação, com a atração dessa candidatura. E é evidente que esse processo é um processo em que nós temos que potencializar os acertos que ocorreram nas campanhas anteriores, nós temos 2018 e 2022, e evitar erros, porque nós temos um laboratório e não precisamos repetir erros passados. O Flávio é alguém que, ao mesmo tempo que não perde a sua essência, porque representa valores, uma visão de país moderna, contra esse aparelhamento do Estado, contra essa política de glamorização do crime, que este governo tem se caracterizado, mas ao mesmo tempo é alguém que conversa, que transige, que é leve e que representa essa nova geração na política, que certamente vai fazer diferença e vai permitir que o Brasil volte aos trilhos da prosperidade. Okay? Líder, muito obrigada aqui pela sua entrevista ao vivo ao SBT News. Leandro, aqui o líder. Muito obrigada aqui, boa noite. Então, aqui, desde cerca de 10 da manhã que eles estavam aqui na CPMI, vale destacar também, Leandro, que a gente traz ao longo da nossa programação as diferentes visões e ideologias aqui dentro do Congresso Nacional, mas mais cedo trouxemos representantes também da base do governo e agora o líder da oposição aqui no Senado Federal. Volto com você. Obrigado, viu, Suane, pela entrevista aí.